Oi pessoal, um abraço aos alunos do quinto período, espero que estejam todos bem aí. Vamos continuar o estudo da nossa matéria. Nós estamos tratando dos sujeitos da relação de emprego, tratamos já do empregado, do trabalhador autônomo, do trabalhador eventual, do trabalhador avulso. Hoje nós vamos estudar o trabalhador temporário. E o trabalhador temporário ele tem atividade regulamentada pela Lei 6.019. Nós não podemos confundir o trabalhador temporário com um contrato por prazo determinado que é previsto no artigo 443, parágrafo 1º da CLT. Há uma confusão muito comum, especialmente na imprensa, geralmente na época de final de ano, em que há reportagens sobre o aumento da atividade no comércio e fala-se que costuma-se falar que o comércio contrata vários trabalhadores temporários em razão do aumento das vendas de final de ano. Parem quando tem essas reportagens. Porém, é um erro comum dizer. Trata de trabalhador temporário e entrevistam-se geralmente gerentes de loja, proprietários de loja e próprios trabalhadores, em que a contratação é feita direto pelo empregador, pelo lojista, que contrata direto um trabalhador, mas por tempo determinado, só para aquele período de final de ano, em razão do aumento das vendas, e sempre falam trabalho temporário. Porém, ali não se trata de trabalho temporário. E aí eu explico o porquê. Ali se trata de trabalho por prazo determinado, naquelas hipóteses previstas no artigo 443, parágrafo 1º da CLT, em se tratando de atividade cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo do contrato, ou atividades empresariais de caráter transitório ou contrato de experiência. Então se encaixam ali nos incisos 1º ou 2º do artigo 1º incisos 1º ou 2º do parágrafo 1º do artigo 443. Atividade transitória, serviço transitório ou atividade empresarial de caráter transitório. Geralmente, inciso 1, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo. E por quê? Porque a contratação é feita diretamente pelo empregador. Não há a intermediação de uma empresa prestadora de serviço temporário, como no caso do trabalhador temporário. O trabalhador temporário que nós estamos tratando, que é o regulamentado pela Lei 6.019 de 1974, e essa lei que sofreu alterações significativas em 2017, pela Lei 3.429, ela foi regulamentada só em 2019, regulamentada pelo Decreto 10.060 de 2019, de 14 de outubro de 2019, justamente em razão das alterações que foram significativas que foram feitas na Lei 6.019 pela Lei 13.429. Mas a diferença principal é porque no trabalho temporário há a intermediação de uma empresa prestadora de serviço temporário. Mas a regulamentação é dada pela lei, pelo próprio Decreto 10.060, em seu artigo 3º, inciso 3, que estabelece: o trabalhador temporário é toda pessoa física contratada por empresa de trabalho temporário que é colocada à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou também empresa cliente, destinada a atender necessidade de substituição de transitória de pessoal permanente dessa empresa cliente ou atender a demanda complementar de serviços. Então, no trabalho temporário, sempre vai haver 3 pessoas envolvidas. Quem que são essas pessoas? Primeiro é o trabalhador temporário. O trabalhador temporário que é empregado da empresa de serviço temporário. O segundo é a empresa de serviço temporário. Qual que é a atividade principal da empresa de serviço temporário? Fornecer mão de obras para terceiros, a empresa que é chamada tomadora. A terceira pessoa que participa é a empresa cliente ou empresa tomadora, que vai contratar a empresa de serviço temporário para que a empresa de serviço temporário envie o trabalhador temporário para ele atender. Aí trata uma necessidade de substituição
do pessoal permanente, substituição transitória ou temporária do seu empregado seletista, empregado da empresa cliente ou tomadora, ou aumento extraordinário da demanda, certo? Então, o trabalho temporário vai atender a essas duas finalidades da empresa tomadora, ou a substituição do seu pessoal permanente. Mas substituição do seu pessoal permanente em que hipótese? Na hipótese em que o pessoal permanente precisa se ausentar, geralmente nas suspensões ou interrupções do contrato de trabalho. Suspensões do contrato de trabalho, como licenças médicas, é um exemplo, afastamento por auxílio doença, por exemplo, ou interrupção do contrato de trabalho, através da férias do trabalhador. Então, o trabalhador de uma empresa entra em férias, a empresa precisa substituir, ao invés dela contratar diretamente, fazer uma seleção e contratar um empregado substituto temporariamente, ela contratar diretamente, ela procura uma empresa de trabalho temporário. A empresa de trabalho temporário é que faz todo esse trabalho de seleção e já envia para ela um trabalhador para lhe atender essa demanda de substituição do seu pessoal permanente. Ou então atender uma demanda extraordinária de serviço. O que vem a ser uma demanda extraordinária de serviço? É uma demanda para atender uma situação imprevisível ou, mesmo que seja para uma situação previsível, seja numa situação transitória, que aumente consideravelmente a necessidade de serviço, de natureza intermitente, periódica ou sazonal. Mas um exemplo de aumento extraordinário da demanda, nesses tempos agora de coronavírus, nós vimos que aumentou consideravelmente a demanda por álcool em gel. Então, vimos na imprensa que teve fábrica, indústria que produz álcool em gel, e contratou pessoas, que dobrou o turno, que criou mais um turno de trabalho para atender a demanda extraordinária em razão da pandemia de coronavírus. Então, quem contrata temporariamente o trabalhador, através de uma empresa de serviço temporário, cumpriu essa exigência da lei, demanda extraordinária de serviço, perfeito? Agora, o próprio próprio decreto 10.060, em seu artigo 3º, ele estabelece que não são consideradas demanda complementar de serviço. Inciso 1, as demandas contínuas e permanentes ou as demandas decorrentes de abertura de filiais. Então, não são consideradas a aumento extraordinário da demanda que justifique a contratação através de uma empresa de serviço temporário. Perfeito? O contrato entre a empresa de serviço temporário e a empresa tomadora, ele tem que ser obrigatoriamente um contrato escrito nos termos da Lei 6.019, senão, sob pena até de se formar um vínculo diretamente com a empresa tomadora. É certo que na própria Lei 6.019, quanto no Decreto 10.060, estabelece que não se formará vínculo direto entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora ou cliente. É claro que essa previsão legal ela cai mediante uma condenação na Justiça do Trabalho. O artigo 9º da CLT estabelece qualquer ato que venha a fraudar a CLT ou que vise a afastar a aplicação dos preceitos da CLT, esse ato é nulo de pleno direito. Então, uma contratação fraudulenta através do contrato de trabalhador temporário, é claro que passando pelo crivo da Justiça do Trabalho e havendo uma condenação, é claro que esse artigo 17 do Decreto 10.060 ele não tem nenhuma eficácia, perfeito? Mas, continuando a exposição da matéria, fazendo uma remissão aqui às anotações dos tópicos, qual que é a responsabilidade que tanto a Lei 6.019 quanto o Decreto 10.060 estabelece para a empresa tomadora, já que o trabalhador ele é empregado da empresa de serviço temporário, mas ele vai prestar serviço para a empresa tomadora, então ele vai trabalhar dentro do estabelecimento da empresa tomadora ou no local que essa empresa tomadora
e determinar para que ele exerça o trabalho. Então, o artigo 5º do Decreto 10.060 estabelece que a empresa tomadora ele tem que proporcionar aos empregados temporários as mesmas condições de higiene, saúde e salubridade que proporciona aos seus empregados. E mais, deve proporcionar as mesmas instalações, proporcionar que o trabalhador temporário use as mesmas instalações médicas, o refeitório utilizado pelos empregados, que são empregados dessa empresa tomadora ou empresa cliente. Perfeito? E o que a gente vem a estabelecer aqui? O contrato entre a empresa de serviço temporário e o trabalhador assalariado, o trabalhador temporário, ele deve ser feito obrigatoriamente por escrito. Então, como regra geral, o contrato de trabalho pode ser um contrato tácito no trabalhador comum. Porém, no trabalhador temporário, não, ele tem que ser obrigatoriamente um contrato escrito em que estabeleça as bases do contrato temporário, o motivo da contratação por trabalho temporário e os direitos que são conferidos ao trabalhador temporário. Também na carteira de trabalho é anotada a condição de trabalhador temporário. Por quê? Porque para que não aconteça como popularmente é chamado no meio dos trabalhadores, para que não fique manchada a carteira. O empregador, quando vai contratar um empregado e percebe que ele trabalhou por um curto período para um empregador anterior, ele já desconfia da boa qualidade e boa produtividade desse trabalhador. É porque ele ficou tão pouco tempo na empresa anterior. Então, constando que é um trabalho temporário, já fica ali estabelecido que não foi por má qualidade do profissional, mas sim porque o trabalho era transitório e justifica uma contratação por trabalho temporário. Mas quais são os direitos conferidos ao trabalhador temporário? Os direitos são previstos no artigo 12 da Lei 6.019, com a adaptação feita pela Constituição Federal, pela recepção, essa lei de 74. Então, a Constituição alterou alguns direitos que são previstos nesse artigo 12. Mas vamos lá. Quais são os direitos que esse trabalhador tem? Além do direito de anotação de carteira, mas tem aqui, letra A do artigo 12, remuneração equivalente a percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora. Então, tem que receber o mesmo salário que os empregados da empresa tomadora ou cliente recebem para fazer o mesmo serviço que o trabalhador temporário faz. Não pode haver diferenciação. A letra B, a jornada de 8 horas diárias ou proibindo a prorrogação por mais de 2 horas extras, e o pagamento de horas extras, na lei prevê com adicional de 20%, mas nós sabemos que aqui já houve uma mudança em razão da Constituição Federal, que em seu artigo 7º, no inciso 16, estabelece que o pagamento adicional de insalubridade é de no mínimo 50%. A letra C estabelece férias proporcionais, a Constituição acrescenta o adicional de 1/3. Também é devido na letra D o repouso semanal remunerado. Na letra E, o adicional por serviço noturno de 22 a 5. Na letra F, que trata da indenização por dispensa sem justa causa ou término do contrato, no correspondente a 1/12 do salário. Essa letra foi derrogada, porque essa letra era tratada do sistema da estabilidade, prevista no artigo 492, mas o artigo 7º da Constituição Federal, em seu inciso 3, estabelece que o FGTS é um direito devido a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Então, agora ao temporário é devido o FGTS. Como ele já tem o seu contrato com prazo pré-determinado, ele não recebe a multa, porque não houve dispensa arbitrária, houve dispensa, a extinção do contrato em razão do final do prazo. Mas ele, ao temporário, é devido o FGTS com um depósito mensal em sua conta vinculada. Então, quando extingue o contrato temporário, ele saca o saldo da conta vinculada do FGTS. Também é devido ao temporário o seguro contra acidente de trabalho e a inclusão e a proteção previdenciária que é prevista nos termos da Lei 8.212 e 8.213, ambas de 1991. No próximo vídeo,
eu continuo a exposição do trabalhador temporário.